coração artificial está ajudando um bebê de 11 meses a esperar por um transplante em São Paulo. Os órgãos chamados plásticos, tanto quanto possível, na substituição de órgãos no veículo físico. Um coração artificial está ajudando um bebê de 11 meses a esperar por um transplante em São Paulo. Essa sinfonia é criação do homem. O som que se escuta aqui também. Mas a batida não vem de um instrumento, ela parte de um coração artificial, o primeiro no Brasil colocado numa criança tão pequena como Gustavo. Já faz mais de 3 meses que o garotinho tá com o aparelho. Fez a cirurgia e colocou, e deu muito certo. E eu fiquei muito feliz, porque ele tá vivo graças a isso. O aparelhinho, ele tem 2 partes, uma parte onde circula o sangue e uma outra parte onde o ar entra. E aqui no meio tem uma membrana. E essa membrana, ela impulsiona e o sangue entra e sai do aparelhinho. Com isso, ele dá um suporte ao coração. O coração está batendo, está funcionando, mas ele não tem força suficiente para manter a circulação adequada. Então, o aparelho serve como uma força além, uma força adjuvante, como um suporte ao coração. O Gustavo tem um miocárdio, que é o músculo do coração, dilatado. E a única saída para ele é o transplante. Ele está na fila de espera e tem prioridade máxima. Esses chamados corações artificiais, recentemente, permitem que o paciente sobreviva esperando o transplante cardíaco, podendo ficar em ambiente hospitalar ou até ir para casa com coração artificial. Vai ter uma vida bem próximo do normal ou normal. Quando aparecer um doador, ele é chamado e coloca o coração definitivo. O equipamento que o Gustavo está usando é importado, alemão, bem parecido com esse aqui, que foi desenvolvido no Brasil pelo próprio INCOR, o Instituto do Coração. Esse coração artificial, ele é do tamanho do de um adulto e já foi testado. Agora a equipe começa uma nova etapa, a avaliação desse modelo aqui, que tem o tamanho do coração artificial do Gustavo. Serve para uma criança, só que como é uma pesquisa ainda, não tem produção comercial. A expectativa é que o custo do aparelho brasileiro seja menor do que o alemão. A ideia é ampliar a possibilidade de se utilizar essa terapia em pacientes que utilizam o sistema SUS. E também desenvolver tecnologia no país, né? Até lá, segue a batalha do pequeno coração valente. O aniversário do Gustavo é? No Natal. Meu presente de Natal. Com certeza, acho que vai ganhar o presentinho dele. Vai. Quem sabe o coraçãozinho, né? O presente da Júlia já veio e ela nem precisou da ajuda do aparelho. Há 1 mês, ela ganhou um coração novinho e sentiu a diferença. A primeira reação dela foi falar do batimento do coração, que ela sentia bater mais forte. Como faz o barulho assim? Tum, tum. Você não tinha ouvido esse barulho antes? Não. E foi legal? Foi. Saulo Gomes pergunta o seguinte: como repórter privilegiado que fui durante 14 anos, 3 anos e meio, há 3 anos e meio, recordo que trouxe para essas mesmas câmeras uma das mais sérias e importantes mensagens suas. No momento em que o mundo assistia o início sério dos transplantes de coração e que Barnard e Zerbini, em respectivas posições, davam os seus grandes pacientes como quase que inteiramente recuperados, produto daqueles transplantes, Chico. Trouxemos em tape o produto da mensagem psicografada por você, do professor Bezerra de Menezes, e que tecnicamente desaconselhava àquela época esses transplantes. E realmente todos os transplantados se foram. Nenhum deles nos dá nesse momento a certeza de que aquela mensagem não dizia a verdade. Em que termos você colocaria hoje o mesmo assunto, a mesma mensagem? Os transplantes ainda estariam em termos de 3 anos e meio? Ou há uma posição diferente já para você dizer a todos? Sobre a pergunta, tem aqui, dessa pergunta do Saulo, Chico, várias perguntas de telespectadores. Eu queria aproveitar e complementar a mesma pergunta, só que um adendo a mais. O fenômeno da rejeição, há alguma implicação espiritual no fenômeno da rejeição? Muito comum nos transplantes? O assunto tem sido objeto
de vários estudos de nossa parte com Emmanuel, com nosso amigo espiritual André Luiz e outros benfeitores desencarnados. O problema da rejeição é nitidamente um problema de incompatibilidade dos tecidos do doador com os tecidos do receptor. Mas o nosso André Luiz afirma muitas vezes, e isso respondendo ao nosso caro entrevistador, o nosso amigo e jornalista, o senhor Saulo Gomes, o nosso André Luiz, que foi médico no plano físico, ele assevera que os transplantes devem continuar merecendo o máximo cuidado, a máxima atenção da ciência, que nós não podemos esquecer que quando se verificou o transplante de córnea com absoluto sucesso pelo professor Filatov, não sei se estou transmitindo bem o nome, em uma nação do norte da Europa, ele experimentou muitas vezes até que ele verificou que o transplante da córnea era possível conservando-se o tecido em câmara fria. O problema dos transplantes deve merecer o nosso respeito e vamos pedir para que a nossa ciência médica continue para frente, conquanto não deva desprezar os órgãos chamados plásticos, tanto quanto possível, na substituição de órgãos no veículo físico. Mas os transplantes merecem a nossa consideração e devemos prosseguir.